agradece muito a presença de cada um de vocês, a confiança de vocês aqui com a gente, nesse evento incrível que começa nesse momento. Juntos nós somos mais fortes, então vamos juntos. Estamos aqui em Ponta Grossa, no Paraná, para realizar o primeiro Abeta Conecta do ano, o Abeta Conecta Campos Gerais, com o objetivo de capacitar os profissionais e gestores públicos para que Campos Gerais entre na prateleira do turismo de aventura como um dos principais destinos de turismo de natureza do Brasil. Trazendo conhecimento, trazendo a nossa experiência e compartilhando com o Brasil o nosso sonho de transformar o turismo de natureza brasileiro numa referência mundial de qualidade e segurança e de muito turismo responsável. É uma satisfação grandiosa para o Sebrae ser parceiro desse evento fantástico que está acontecendo, inédito aqui na região dos Campos Gerais, algo para realmente transformar a região dos Campos Gerais e posicionar em relação ao turismo de aventura e ecoturismo. A gente vai ver alguns dos atrativos naturais aqui de Ponta Grossa. A gente vai conhecer o Buraco do Padre, a gente vai conhecer as Furnas do Passo do Pupo e a gente vai conhecer também o Parque Vila Velha. Eles estão, de certa forma, integrados por uma zona de falhas chamada Depressão de Vila Velha, onde 14 furnas dessas furnas que existem em Ponta Grossa estão alinhadas por ocasião de fenômenos bastante antigos, de mais de 600 milhões de anos atrás. Atrativos naturais onde acontece a transformação realmente. Como, por exemplo, quando a gente entra no Buraco do Padre, essa incrível furna com uma cachoeira de 30 metros, e realmente é um lugar onde os padres antigamente faziam as suas meditações, e quando a gente entra lá, a gente sente esse poder da natureza. O grupo mineral que a gente tem aqui nessa região, o tipo de rocha que a gente tem é uma rocha sedimentar e essa formação, mais especificamente falando, é a formação Furnas, é o arenito da formação Furnas. Formado no período devoniano, ou seja, estamos falando aí entre 420 e 450 milhões de anos atrás, quando toda essa região ainda era fundo de mar, antes da grande deriva continental que separou o que hoje são os continentes americano, africano e a Oceania. Ou seja, a gente tem a água com movimento que está carreando sedimentos como quartzo, areia, argilas, matéria orgânica, e todo esse material, por diferença de densidade, ele vai sedimentando no fundo e depois de passado muito tempo, toda essa rocha acabou fossilizando, permineralizando, e a gente tem então essa formação aqui da região. Esse caminho aqui é a chamada Trilha do Favo. Então ela sai da trilha principal aqui do Buraco do Padre e vai até o Bloco do Favo. Também vai dar acesso ao topo da furna, topo do Buraco do Padre. O cacto bolinha é uma espécie ameaçada de extinção, é uma espécie endêmica, ou seja, em todo o planeta Terra ela só ocorre aqui nos Campos Gerais. É um horário bem especial, final do dia, para poder acompanhar a revoada do andorinhão de coleira falha. Em algumas das furnas aqui da região a gente tem essas revoadas, mas a mais emblemática realmente que tem aqui é essa revoada que acontece aqui no alto do Buraco do Padre. Eles já estão se agrupando e daqui a pouco eles começam a mergulhar para dentro da furna, que é onde eles passam a noite. E diz-se que o andorinhão de coleira falha tem dificuldade para alçar voo a partir do chão. Então depois que eles revoam aqui para dentro, alguns vão para dentro do sumidouro e alguns ficam aqui aderidos, grudadinhos, como escaladores, nas paredes úmidas do Buraco do Padre.
Essa aqui é a furna grande, ela tem 410 metros de diâmetro principal, 72 metros de profundidade. Essa furna está dentro do Parque Nacional dos Campos Gerais. Ela é considerada a maior furna de arenito do Brasil. É um refúgio de fauna, a gente percebe isso pelas aves que a gente está observando ali dentro, e um refúgio também dessa vegetação toda que acabou se mantendo preservada por ser um acidente geográfico aqui. A gente tem essa vegetação aqui em cima, que é o campo rupestre, o campo entre pedras, né, que é onde a gente tem um solo raso, onde a gente tem alguns nutrientes que são muito específicos, e ali dentro a gente tem a floresta de araucária, né, a floresta umbrófila mista, a gente vê essa miríade de araucárias aqui dentro. Quando a gente está falando desse solo raso que a gente tem aqui no entorno das furnas, toda a água de chuva que cair aqui, muito pouco dela vai percolar no solo, né? Então em algum momento ela bate na laje e ela vai começar a escoar pela laje e vai acabar caindo dentro da furna. Dentro da furna, como a gente vê esse volume todo de árvores, a gente sabe que é um solo profundo, né? Então a água que cai dentro da furna vai atingir o aquífero. Então as furnas têm uma importância ecológica gigantesca, principalmente por serem áreas de recarga do aquífero. Quando a gente está cuidando destas águas subterrâneas, a gente está cuidando, fazendo uma poupança, né, de cuidado para a nossa espécie, né? Temos que cuidar, temos que preservar, temos que conservar tudo isso que está aqui no entorno. O Refúgio das Curucacas tem uma missão institucional, e essa missão ela é promover a conservação do meio ambiente e a qualificação dos visitantes por meio de experiências turísticas memoráveis. A gente usa como ferramenta a interpretação ambiental. A interpretação ambiental é uma ferramenta muito interessante porque ela promove uma conexão intelectual e emocional entre o visitante e a área visitada, né? Então fica divertido conservar. Então quando eu começo assim, ao invés de eu só saber, eu não posso pisar no cacto-bola, mas eu compreendo aqui que o cacto-bola é uma espécie ameaçada de extinção através desse mini-guia. Então quando eu vejo esse anel vermelho que diz que essa espécie está ameaçada de extinção, eu já começo a ter um pouquinho mais de cuidado e eu vou querer encontrar essa espécie. Quando eu encontro essa espécie, a magia aconteceu, a conexão está feita, né? Então é uma forma que a gente tem de promover a conservação e qualificar os visitantes através dessas experiências memoráveis. Nós estamos chegando nas Furnas Gêmeas. Essa furna que está aqui do lado é a chamada Furna 2. Ela tem 54 metros de profundidade, aproximadamente 100 metros de diâmetro principal. E ali dentro a gente não tem como deixar de reconhecer esse lindo indivíduo ali, essa araucária que a gente consegue observar de cima. E a gente começa a nossa caminhada aqui pelas Furnas Gêmeas, seguindo por esse caminho. A gente vai ter a Furna 1, com 38 metros de profundidade. O que a gente vai fazer aqui não é só um bate e volta, a gente vai fazer um circuito interno. Então a gente vai passar pela Fenda dos Andorinhões e a gente vai passar por aquela parede pelada que é uma zona de falha que a gente tem ali dentro. Vamos lá então? A luz tá boa pra gente enxergar agora esse condomínio de casulinhos que a gente vê aqui embaixo. É uma aranhazinha cavernícola que faz esse casulo e é muito interessante. Ele é feito com o grão de areia e a teia dela. Então é como se fosse a câmara fria dela, que ela faz para guardar o alimento. Da mesma forma que existem os espeleotemas lá nas cavernas de rochas carbonáticas, formado por aquele gotejamento, que a gente sabe, aquela informação clássica, aqui também acontece. Não é a rocha como um todo que é dissolvida pela água com um pH mais ácido, é só a caulinita, é só o cimento que une os grãos de quartzo. E quando ela goteja, ela vai fazendo este tipo de formação, chamada formação arborescente. Mas vejam o nível de delicadeza, de fragilidade disso aqui.
estamos no Parque Estadual de Vila Velha, é uma unidade de conservação de proteção integral. É a primeira unidade de conservação estadual do Paraná. Ela foi criada em 12 de outubro de 1953. Fica localizado em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. É um parque com 38 km² de extensão. São 3 grandes núcleos naturais, os arenitos, que são formações rochosas com mais de 300 milhões de anos. É uma formação de origem glacial. Era uma região muito fria, foram sedimentos transportados por geleiras e depositados no fundo de lagos glaciais que deram origem a esse tipo de rocha. Com a separação entre América do Sul e África, a gente teve o sorgimento desse material e a exposição dele só se dá há cerca de 1,8 milhões de anos, no período quaternário, em que com isso ele começa a sofrer mais intensamente as intempéries, principalmente devido à ação da água das chuvas. E a gente tem esse material sendo carregado, sendo erodido, e hoje a gente tem as formas famosas. E a gente faz uma brincadeira, a gente se utiliza da pareidolia, assim como a gente observa formatos em nuvens, é observar formatos nos arenitos ali. A gente tem as dolinas mais profundas do Paraná, Que são cavidades verticais com aproximadamente 100 metros, sendo metade cobertos por água. inclusive com a tirolesa passando por cima da Furna do Lambari. Além disso, tem as atividades de aventura acontecendo lá em Furnas, o arvorismo. Aqui estamos na Lagoa Dourada, uma furna em estágio final. Com o passar do tempo, os paredões que existiam ao redor dela foram sendo erodidos e boa parte daquele material hoje encontra-se no fundo da lagoa. E devido à limpidez da água, com o reflexo do sol, as águas se tornam bem douradas e por isso o nome da lagoa. Nós estamos diante de uma pequena faixa de campo que ainda resta no estado do Paraná. Originalmente eram 8,4% do estado do Paraná cobertos pelo campo e hoje resta apenas 0,3% deles. É uma área de ecótono, um encontro entre dois biomas. A gente tem a floresta atlântica, que aqui no caso é a floresta atlântica de altitude, a mata de araucária, e essa savana, esse campo nativo. Então a importância do parque é muito grande para a preservação dessa faixa de campo. Então aqui nos Campos Gerais a gente teve a oportunidade de conhecer esse lugar mágico, que tem várias características geológicas e biológicas, campos rupestres, esses paredões, várias formações rochosas muito diferenciadas. Só que ainda existe alguns contrapontos, assim como em todo lugar do Brasil. Nós temos uma pressão antrópica grande, principalmente da questão de agricultura, né? Então a gente viu algumas plantações de soja, por exemplo. É uma coisa que as unidades de conservação daqui dos Campos Gerais acabam sofrendo. Mostra pra gente a maior demanda pela conservação. A gente precisa ter uma atenção muito maior para poder preservar esse tão conhecido e também desconhecido local que guarda esses tesouros da natureza. Estamos encerrando mais um Abeta Conecta, desta vez nos Campos Gerais do Paraná. Estamos aqui do lado do Parque Nacional dos Campos Gerais. E, como sempre, nosso evento Abeta Connect segue pelo Brasil, plantando árvores e semeando ideias. Uma alegria imensa para a gente poder estar participando e poder estar vendo esse momento simbólico incrível acontecer aqui numa área limítrofe do Parque Nacional dos Campos Gerais, o início das nossas trilhas aqui do Refúgio das Curucacas, coroando literalmente
ou a Beta Conecta Campos Gerais, né? Semeando ideias e plantando novos seres incríveis que vão trazer frutos, que vão trazer sombras e que vão trazer boas ideias para que isso possa se propagar. Muito valioso, principalmente por ter o contato com todas as normas de segurança, que é alguma coisa que a gente vai ter que implantar no nosso negócio, então já dá uma forma de conduzir para o cliente. Olha, realização e muita coisa também, muita ideia na cabeça. Foram 4 dias muito bem aproveitados. Eu aprendi muita coisa aqui no Beta Conecta. Eu estou encantada tanto com o pessoal que deu as palestras, quanto com o pessoal que está participando. É uma troca de experiências que não tem como explicar. De experiência, de informação, e você agrega muito valor, tanto para quem já trabalha na área, quanto para quem não trabalha ainda e que tem interesse. Eu vi como uma tremenda oportunidade de qualificação. O meu sentimento que eu estou sentindo é de gratidão. É tanto conhecimento, é tanta energia boa que rolou aqui dentro desse evento. Pretendo estar transmitindo aí aos meus futuros clientes e também toda a minha equipe da Nicket Ventures. Eu quero agradecer imensamente a Beta Conecta, que realizou aqui em Ponta Grossa, na nossa região, um encontro especial voltado ao ecoturismo, ao turismo de aventura, que vai fazer uma diferença imensa nos nossos profissionais, no nosso trade turístico, vão poder receber muito melhor os nossos turistas. Muito obrigada e um abraço apertado a todos.